Aleluia. Então, nós estamos continuando aqui com essa série que estamos dando aqui no Tadel, intitulada Competição Santa versus Motivação Encorajadora. E hoje é a parte 3, tá? Competição Santa versus Motivação Encorajadora, parte 3. Parte 3. Muito bem. Então, recordando bem rapidamente a parte 1 e parte 2, tá? Claro que não vou repetir tudo, mas só alguns pontos. Eu creio que um dos grandes segredos de um ministério de sucesso aos olhos de Deus é você saber lidar com esse espírito de competição. Isso é muito, muito, muito sério. Muitos e muitos cristãos hoje, e líderes cristãos, né? Vocês estão aqui num treinamento avançado de líderes, pessoas preparando para serem poderosos líderes de life group, ou vocês já são líderes de life group, estão preparando para se tornar supervisores de vários life groups, ou talvez pastores, enfim, vocês têm um chamado para cuidar de outras vidas. O diabo é muito sujo, ele vê que você talvez não vai cair em imoralidade, em nome de Jesus você não vai cair na avareza, que muitos já caíram nessa área de avareza, começaram a trabalhar para Jesus e acabaram trabalhando pelo dinheiro, né? Então, quando o diabo vê que você é uma pessoa tão apaixonada por Jesus, tão santa, tão pura, você não vai cair na imoralidade, não vai cair na avareza. Então, o diabo tenta fazer você cair nesta área da competição, de você competir com outros. E, erradamente, alguns até já estimularam isso no meio cristão. Acham que, especialmente, às vezes, o líder geral acha até bom quando vamos supor, vários líderes de life group estão competindo um com o outro, porque ajuda a coisa a crescer, mas já ajuda a crescer tudo errado, da forma errada. Então não é bom, não é sadio, não é, muito pelo contrário, se crescer dessa forma, já vai muitas vezes comprometer a qualidade, que por sua vez vai comprometer até o próprio crescimento na quantidade. Então, não adianta, é errado, é pecado, é errado, além de causar problemas, brigas, discussões, pessoas ficando tristes. Então, você tem que vigiar muito, porque, especialmente, quem é muito usado por Deus, tem que ter muito cuidado com esse espírito de competição. Tá? Então, eu creio que um dos grandes segredos de um ministério de sucesso aos olhos de Deus é você saber lidar com esse espírito de competição. Eu já disse na parte 1 e parte 2, só estou recordando aqui, mas na realidade não existe competição santa. É uma contradição de termos na obra de Deus. Como eu já disse, em um esporte, em uma brincadeira, não é errado ter uma competição se as atitudes forem corretas. Mas na obra de Deus, isso não é bíblico. A competição não é bíblica. É errado. A competição santa, entre aspas, não é santa coisa nenhuma. Não é santa coisa nenhuma. E nós já falamos, eu não vou repetir, nós falamos sobre os resultados desastrosos do espírito de competição. Né? Só ressaltando os pontos principais. Um dos resultados desastrosos do espírito de competição é o espírito de competição promove a carnalidade. Cristãos carnais, imaturos, crianças na fé, que ficam crianças perpétuas por causa desse espírito de competição. O espírito de competição abre a porta para a ação de demônios. Isso é uma realidade, e eu provei isso pela Bíblia Sagrada. O espírito de competição exalta alguns em detrimento de outros. Então, o espírito de competição ele exalta alguns, e não é errado você elogiar, você falar bem dos outros, mas quando você fala bem dos outros
em detrimento de outros, tipo assim, eu gosto desse, esse outro não, esse outro é muito melhor do que esse. Aí você já está provando que você está com o coração errado. Quem fala desse jeito, no reino de Deus, está com o coração errado. Quem pensa desse jeito, está com o coração errado. O espírito de competição, então, exalta alguns em detrimento a outros. O espírito de competição faz com que a pessoa trabalhe na obra com motivações erradas. Com motivações erradas. E nós aprofundamos muito nisso semana passada, domingo passado. E ainda estou recordando aqui, um dos segredos para que você tenha um ministério de sucesso aos olhos de Deus é você combater na sua vida essa tendência de querer competir com outros homens ou mulheres de Deus. Ou combater também essa tendência de querer competir do seu ministério, competir com outros ministérios. Isso é algo maligno, então você tem que combater isso. Se você quiser ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter um sucesso aos olhos de Deus, é você combater isso. Se você não combater, escuta bem, isso aqui é muito forte, se você não combater esse espírito de competição na sua vida, essa tendência carnal vai permear os seus liderados também e contaminar todo o seu ministério, vai contaminar os seus life groups que estão debaixo de você. E aí, mais cedo ou mais tarde, a coisa começa a implodir. Na hora parece que até está dando certo, o espírito de competição ajuda a coisa a crescer, mas lá na frente você vai colher amargos frutos, e aí você vai ver que parou de multiplicar, começou a dar problema, começou a dar todo tipo de pepino, e o culpado foi você, porque você, como líder daqueles life groups, você permitiu esse espírito de competição a acontecer. Então, você tolerou aquilo, até talvez motivou e ajudou até crescer no começo, mas foi um crescimento falso, porque ele vai sair pela culatra logo, porque já foi baseado em atitudes carnais, antibíblicas. Agora, se você combater esse espírito de competição, você estará ajudando a construir a base necessária para um ministério de grande sucesso, de sucesso verdadeiro, para a glória de Deus. Isso é um fato. Isso é um fato. Vamos ler isso em voz alta, só que vamos falar eu em vez de você, tá? Vamos falar eu, vamos lá? Se eu combater esse espírito de competição, eu estarei ajudando a construir a base necessária para um ministério de grande sucesso para a glória de Deus. Amém? Então, como combater esse espírito de competição? E ainda estou recordando, viu, gente? Só estamos recordando das últimas 2 semanas. Como combater esse espírito de competição? Creio que existem 3 poderosos segredos. 3 poderosos segredos para combater esse espírito de competição. Tá? Primeiro segredo podemos vencer o espírito de competição através de atitudes de humildade. Então, você pode escolher a ter atitudes de humildade. Nós vemos o exemplo fenomenal de Jesus em João capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Olha só, os fariseus tinham essa tendência carnal mesmo, ficar comparando competindo, aquela coisa toda. E aí, Jesus foi, tudo indica, treinado e como um grande rabino, ele era chamado de rabino. Então, Jesus não entrou na deles, seria fácil Jesus entrar na deles. Fariseus competem com outros fariseus para ver quem que é o maior do que o outro, e Jesus é um dos grandes rabinos aqui, e agora até o maior bambambam da época, que era o João Batista, que mais estava atraindo pessoas do que qualquer outro, era a igreja que estava mais crescendo, era do João Batista. Agora, de repente, a igreja de Jesus estava crescendo mais ainda. E aí, em vez de Jesus ficar lá na capital, em Jerusalém, e construir um grande ministério, o que ele faz? Versículo 3. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia
e voltou mais uma vez para Galiléia. 3 dias de viagem, num lugar bem menosprezado. Ele foi lá para a favela, como se fosse, num certo sentido. Um lugar bem desprezado, voltou para lá, para não ficar naquela coisa lá, de querer ser o maior e de projetar o seu ministério. Interessante, né? Porque Jesus não tinha esse espírito. Jesus não tinha esse espírito. Isso é muito forte. Deixa eu falar outra coisa aqui, isso aqui é muito importante. Não aceite ser influenciado pela criancice e carnalidade dos outros. Às vezes você até tem um coração legal, mas algum liderado seu que é muito carnal, ele vai atiçando o negócio. E se você não for firme com ele, corrigi-lo, você está errado. Você está errado, você que é o líder dele, você não pode tolerar isso nele também não, entendeu? Você não pode tolerar isso nele. Então, olha o que a Bíblia diz em João 3, 26 a 30. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. E aí, mestre, o que está acontecendo? Falaram para o João Batista. A igreja dele está crescendo mais rápido, e agora? E agora? Aí o que o João respondeu? Olha, eu posso imaginar o João até olhando sério para os caras lá. Olha, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Ele que é o Cristo, rapaz, ele que é melhor. A noiva pertence ao noivo. Um amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e ouve, enche-se de alegria como quando ouve a voz do noivo. Ele disse: eu estou alegre que ele está crescendo mais do que eu. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Uau! Que atitude fenomenal. E aí, em Filipenses capítulo 2, versículos 2 a 3, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Então, agora estamos praticamente chegando ao final da recordação, né? E aí vamos mergulhar agora mais e mais na parte 3. O que ele diz nesse versículo que acabamos de ler? É que é para considerar cada um os outros superiores a si. Agora, eu enfatizei isso domingo passado, no final. Deus ia te mandar considerar uma coisa se ela não fosse verdade? Deus não ia te mandar considerar uma coisa. Por exemplo, quando a Bíblia fala assim: considerai-vos mortos aos pecados. Considerai-vos mortos ao pecado. Na realidade, não estou morto ao pecado no mundo espiritual. Ainda estou bem vivo ao pecado, mas é para me considerar morto ao pecado. Não, Deus não ia te mandar considerar uma coisa como fato se ela não for fato, porque Deus não vai te mandar mentir para você mesmo. Entendeu? Se a Bíblia fala que você está morto por pecado, porque você está morto por pecado mesmo. Por que eu ainda peco, pastor? Porque você não tem fé em acreditar que você já está morto por pecado. Porque se você acreditar nesta realidade espiritual que você já está morto por pecado, você já ia ficar morto por pecado. Entendeu? Então, a fé funciona assim, você tem que acreditar na verdade espiritual, e aí essa realidade espiritual vai se materializar no mundo natural. Então, quando a Bíblia fala para você se considerar os outros superiores a si mesmo, é porque eles realmente são. Pastor Eibe, como é isso? Se eu considero o Pérgio superior a mim mesmo, e ele me considera superior a ele, então um dos dois está enganado. Não. É porque tem áreas em que eu sou superior ao Pérgio, mas tem áreas que ele é superior a mim. Entendeu? Então, por isso, eu posso
sem estar enganando a mim mesmo, sem estar mentindo para mim mesmo, eu posso realmente considerar os outros superiores a mim, porque até se o cara converteu ontem, é analfabeto, nunca leu a Bíblia, mas tem alguma área que ele é superior a mim, e eu posso aprender, e tenho que ter humildade de querer aprender com ele. Vocês estão entendendo? Isso é muito profundo o que eu estou dizendo. Então, é para a gente considerar todo outro cristão superior a nós, porque em alguma área ele é superior realmente a nós, porque isso é um fato, isso é fenomenal. Então, o texto continua, ele fala em Filipenses 2, 3-4, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Aí olha o que ele diz, olha só, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vamos ser bem honestos. Você está realmente fazendo isso em relação aos outros life groups? Você realmente está procurando garantir que outro life group vai ser uma bênção? E quando um irmão vem e tal, e ele fala, eu sou do life group fulano, aí na sua mente você fala, ele já é do life group fulano, amém. Então, deixa eu dar atenção para outros aqui, ver se eu pesco para ganhar outras pessoas que já não estão em nenhum life group, ou você vai pensar, não, Deus me colocou com esse irmão, eu vou reforçar o vínculo dele com aquele líder de life group, eu vou ajudar, eu vou apoiar, eu vou agregar valor e bênção na vida dele para ajudar aquele life group a crescer. Amém? Então, isso é um princípio bíblico, né? Cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros life groups. Muitas vezes, né, o maligno é tão sutil se a gente não vigiar isso aí. Por isso que é importante, né, a Bíblia, por isso que a Bíblia fala, aquele que pensa que está em pé, tenha cuidado para não cair, né? Deus me ajudou a lembrar a minha experiência de orar pelo sucesso dos pastores das outras igrejas, quando eu estava começando meu ministério. Porque a minha tendência carnal era querer competir com eles. E Deus falou, olha, isso é pecado, isso é errado. Você ore pelo sucesso deles. Eu vou aprofundar mais nisso daqui um pouquinho. Mas eu creio que é uma das razões que Deus não pode abençoar mais muitas igrejas. E porque muitas igrejas não crescem mais. É porque os pastores estão com as motivações erradas. E eu já disse isso aqui domingo passado, mas eu vou repetir porque eu acho engraçado isso aqui, que um dia eu vou estar, isso realmente eu creio que vai acontecer, eu vou estar num lugar onde vai ter 10.000 pastores, e eu vou estar pregando para 10.000 pastores, e aí para aqueles 10.000 pastores eu vou convocar todos, eu vou falar, todos vocês têm que receber cura, então todos vão receber cura específica numa área do seu corpo, que é o seu cotovelo. Então, porque em geral é um problema grave, né, que acontece, né, no ser humano. Então, como eu já disse para vocês, eu ando muito pelo mundo todo e claro, tem muito pastor espiritual que não tem esse espírito de competição, graças a Deus. Mas também tem muitos que ainda têm, infelizmente. E a gente nota logo quando a gente pergunta sobre as outras igrejas na cidade. E aí? Né, primeiro eu pergunto muito para ele sobre a igreja dele, como é e tal. Aí eu pergunto sobre as outras. E quais são as maiores igrejas aqui na cidade? O que a gente pode aprender com elas, né, e tal. E aí a gente vê, se o cara fala assim, se ele fala empolgado sobre as outras igrejas, como ele também está aprendendo com elas, e como elas são uma bênção, uau, aí é top. Mas se ele fala de uma forma, mas sabe, tem aquela que é bem grande, mas você sabe, né? É igreja só de multidão, você sabe. Né? Então, você já nota logo, né, isso aí. Agora, como eu disse,
E agora, terminando de recordar tudo, e já vou entrar em coisa nova, não critique o apóstolo Pedro por ter afundado, até que você ande em cima da água. Né? Se você não andou em cima da água, quem é você para dizer, olha o Pedro, porque ele duvidou, não teve fé, né? E afundou. E você que nunca andou né, em cima da água. Né? Agora, deixa eu falar para vocês como aprendi a plantar as sementes corretas em relação a outros pastores e ministérios. Tá? E isso aplica para você, como líder de Life Group. Eu sou pastor de igreja, mas você é líder de Life Group, então pensa como que você deve agir em relação a esses outros líderes de Life Group, quando eu estiver compartilhando aqui. Tá? Ou como você deve pensar e ter o coração em relação a, se você é supervisor de setor, né? Ou pastor de rede, aos outros setores ou às outras redes. Tá? Então, veja bem. Primeiro, eu aprendi o seguinte, ore pelo sucesso dos pastores das outras igrejas que pregam a palavra na sua cidade. Ore pelo sucesso delas. Então, eu tenho o costume, no meu tempo a sós com Deus, de orar, porque eu dou supervisão, eu pastorei muitos anos em Santarém, muitos anos em Fortaleza. Então, até hoje, eu oro por todos os santos, não só da Paz Church, em Santarém. Até hoje eu oro. Por todos os santos da cidade de Fortaleza, por todos os santos da cidade de São Paulo. Eu oro por todos os obreiros verdadeiros de Deus que estão pregando a palavra em Santarém, seja de qualquer igreja, em Fortaleza e em São Paulo. Eu oro todo o meu tempo sozinho com Deus, né? que eu tenho, eu tenho um pequeno tempo com Deus no domingo, mas o meu tempo com Deus, assim, completo, eu faço, né, de segunda-feira a sábado, bem fielmente. Pode ser férias, pode ser qualquer coisa, mas eu procuro fazer bem fielmente. E aí eu oro fielmente sobre isso. E também estou orando fielmente para o crescimento daquelas igrejas, o crescimento das igrejas cristãs que verdadeiramente pregam a palavra no temor do Senhor em Santarém, o crescimento em qualidade e quantidade em Fortaleza e em São Paulo, porque eu ainda supervisiono Santarém e Fortaleza. Então, eu tenho esse encargo de orar pelo sucesso das outras igrejas, de ver as outras igrejas crescendo. Isso tem sido um dos grandes segredos do nosso sucesso. E eu vou te falar, eu poderia te contar tantas notícias maravilhosas que estão acontecendo agora em Santarém e Fortaleza. Né? Ontem mesmo recebemos uma notícia assim, fenomenal, né, de Fortaleza. Impressionante como eu acredito demais no poder da oração. Então, esse é o primeiro segredo. Mostre aí, de novo, por favor, ore pelo sucesso dos pastores das outras igrejas que pregam a palavra na sua cidade. Nós podíamos traduzir isso aqui para você que é líder de Life Group. Ore pelo sucesso dos outros Life Groups e dos outros líderes de Life Groups. Ou para você que é pastor de rede, ore pelo sucesso dos outros pastores de rede. Ou para você que é supervisor de setor, ore pelo sucesso dos outros supervisores de setor. Você está entendendo? Isso é muito importante. Você querer que os outros vão crescendo e a sua oração vai ajudar a vigiar seu coração nisso. Segunda coisa, não fale negativamente sobre eles. Vigie aí. Mas vigie com todo o coração. Mas nunca fala mesmo negativamente. Nunca fala negativamente. Isso é um outro grande segredo. Tá? Terceiro, não aceite fofocas. Não aceite fofoca. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não estou falando nada, mas os outros ficam falando para mim. Né? E você? Você, por acaso, é pinico do diabo para ele poder ficar colocando todos os excrementos dentro de você? Não.
Então, quando as pessoas vêm falar besteira para você, você fala, não, querido, o que é isso? Vamos ajudar a resolver. Ah, porque aquele outro life group, eles não cuidam, eles não vão. Então, vamos resolver, cara. Você já falou com o líder lá? Eu já tentei, ele parece que não quis ajudar. Uau, parabéns que você tentou, mas agora vamos nós dois juntos, vamos conversar com ele, nós vamos ajudá-lo, ele vai ser um sucesso, sim. Para com isso, esse negócio de nhe. Para de ser criança, que quanta carnalidade, meu Deus do céu. Amém? Então, vamos ajudar uns aos outros nessa cumplicidade santa. Isso é maravilhoso e importante. Amém? Quarto, grande segredo aqui, olha, que eu pratiquei isso e Deus, na sua misericórdia, prosperou demais. A igreja em Santarém hoje é dezenas de milhares de pessoas, a igreja em Fortaleza, milhares e milhares de pessoas, e São Paulo vai ter cada vez mais centenas de milhares de pessoas, em nome de Jesus. Então, não repasse más notícias ou informações negativas. Não repasse. Para que repassar? Você viu a última? Manda pelo WhatsApp. A última heresia que o fulano está pregando? As últimas coisas horríveis que aquela igreja está fazendo? Olha só! Você é portador de boas novas ou de más novas? Más notícias, né? E a quinta dica aqui, essas dicas são muito poderosas. Se colocar em prática, o pastor de uma igreja local, viu? Vocês que estão me ouvindo pela internet, você que é pastor de uma igreja local, vocês que estão também lá no Eldorado, vocês que estão também participando 4 horas da tarde no Tadel, aqui no Anália Franco, e vocês que estão também participando às 6 horas da tarde no Tadel, lá em São Miguel Paulista. Essas dicas realmente funcionam. Qual é a quinta? Olha a quinta. Não encoraje pessoas para saírem das suas igrejas e virem para a nossa. Muito pelo contrário, encoraje-os a serem fiéis na sua igreja. Tá? Isso tem a ver com também quando querem passar de um life group para o seu. É o mesmo espírito de competição que o diabo quer usar. Então, o que você deve fazer? Realmente encorajar a pessoa a ser fiel. Agora, se ela está vindo de uma igreja que não é igreja evangélica, que prega a palavra, ou se é uma igreja que se chama evangélica, mas já entrou em heresia, e está dizendo que a Bíblia não é mais totalmente a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, etc., etc., aí talvez pode ser diferente. Porém, se é uma igreja que prega a palavra de Deus, nosso dever deve ser, olha, irmão, nós te amamos, é claro que você é super bem-vindo, porém, nós encorajamos as pessoas a serem fiéis nas suas igrejas. Eu não sei quantas vezes aqui, nesse carpete, bem aqui, eu já falei isso, mas para tonelada de pessoas que vêm falar comigo depois do culto. Né? Eu sou da igreja fulana de tal e tudo. Ah, que bom, seja mais maravilhoso, isso é lindo, sua igreja é uma bênção. Aí outros falam assim, olha, nós estamos congregando em tal lugar, mas nós estamos pensando em sair de lá e vir para cá. Olha, aí eu falo assim, nós encorajamos, isso aqui, ó, nós encorajamos você a ser fiel na sua igreja, ser fiel. Agora, eu sei que existem casos onde a pessoa fala assim, não, nós já decidimos sair de lá, nós não vamos congregar lá mais, e nós estamos procurando uma igreja. Aí eu gosto de perguntar, mas por que vocês decidiram sair? Né? Porque tivemos uma discussão lá, uma briga aí. Irmão querido, o certo é você voltar, pedir perdão, consertar as brigas, né? Porque se você fugir do problema, o problema vai te perseguir para onde você for. Né? Agora, eu lembro de um casal que é poderoso aqui nessa igreja que falou, olha, o nosso caso é o seguinte, nós fazíamos parte da liderança. Aí o pastor, que era solteiro, começou a viver com uma menina, sem casar. Aí nós encorajamos ele para arrepender dos pecados, se corrigir. Ele não se corrigiu. Aí falamos com a liderança dele,
da denominação, ela também não fez nada. Então, nós saímos. Eu falei, seja bem-vindo, congregue aqui mesmo. Isso é uma bênção. Né? Isso não é igreja de verdade, isso é brincar de igreja, cara. Um pastor está vivendo em adultério, isso aí, né? Então, seja bem-vindo mesmo. Então, o que eu posso fazer? Eu quero que as igrejas que verdadeiramente estão pregando a palavra, no temor do Senhor, que elas cresçam, em nome de Jesus. Então, cada caso é um caso, a gente tem que conversar com a pessoa. Mas qual é o nosso coração? Esse aqui é o nosso coração que você está vendo aí na tela. Esse é o nosso coração, né? Encoraje-os a serem fiéis na sua igreja. Eu sei que cada caso é um caso, mas esse é o nosso coração. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém, glória a Deus. Deixa eu contar uma história para vocês, uma história verdadeira. Lá em Santarém, eu recebi em casa um senhor que queria falar comigo. Aí tá tudo bem. Aí nós começamos a bater papo. Eu ainda era pastor solteiro, viu, amor? Não tinha nem casado com essa linda rainha ainda. E eu estava lá na minha casa, onde eu morava com a minha irmã Ângela, lá naquela casa lá, que você lembra. Aí eu recebi esse cara. Ele falou assim, olha, que ele era membro de uma tal igreja e ele era um obreiro lá, um dos obreiros que trabalhava lá, um dos caras que trabalhava. E eu via que o cara tinha muito potencial. Sabe aqueles caras que você sabe que... Assim, depois de muitos anos no ministério, você começa a saber quem é quem. E você já sabe quando alguém vai romper, vai ser muito usado por Deus, entendeu? Aí, e ele falando assim que ele estava muito chateado. E eu não lembro o que era que o líder dele tinha feito, mas era coisa errada mesmo. Ele tinha razão. Mas não era que o líder estava vivendo em adultério, não era que ele estava pregando heresia, era alguma coisa tipo assim, algum errozinho que o líder tinha feito. Aí eu falei, cara, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para você. Quem não quer uma pessoa como você na igreja dela? É claro que eu quero, cara, minha carne. Mas não é isso que é a vontade de Deus, sabe? Porque essa situação que você me contou aí é muito simples resolver. Volta com seu líder, fala assim, assim, assim. Eu tenho certeza que ele vai, tudo bem, vai ser consertado. E na realidade, para o seu bem, para o bem da sua igreja, eu quero que isso seja resolvido dessa forma, cara, para o seu bem, porque eu te amo, cara, e eu amo a sua igreja. Tá, tudo bem. Passou-se muitos anos, nunca mais ouvi aquele cara. Aí um dia eu fui convidado, acho que para aquela denominação, para pregar. Aí eu estava lá pregando, aí o pastor principal da cidade de Santarém, que eles tinham muitas igrejas na cidade de Santarém, ele com o obreiro aqui ao lado. Aquele obreiro falou, olha, esse é pastor agora. Ele falou, pastor Eibe, eu devo tudo para o Senhor, porque o Senhor que me mandou de volta. Ele falou, sabe o que o pastor principal da cidade me falou? A igreja que aquele cara estava pastoreando era maior do que até a própria sede deles. Era a maior igreja da denominação deles na cidade de Santarém. Era a maior igreja. Eles construíram um hiperprédio, prosperaram, e ele sempre falava, não, é porque o pastor Eibe que insistiu que eu fizesse tudo isso. E eu assim, me dá vontade de chorar de alegria. No certo sentido, fiquei mais vibrando com o crescimento da igreja dele do que a nossa própria igreja. Entendeu? A nossa igreja também em Santarém cresceu ao ponto que, antes da gente fazer fusão, porque depois fizemos fusão, fizemos só uma só igreja com muitos prédios, né? Agora são, eu acho que 38 prédios e 68 cultos no domingo que acontece. Uma só igreja com 38 prédios. Mas antes da gente fazer a fusão, as 4 ou 5 maiores igrejas locais da cidade eram da Paz Church. Deus abençoou e prosperou muito. Mas por quê? Porque eu ajudei as outras a crescerem também. E aí Deus foi cuidando de nós também.
Quando você realmente foca em ajudar os outros também, aí a sua igreja também vai crescer. Agora, hoje não vai dar tempo, mas estou muito emocionado sobre a continuação desse estudo, porque você vai ver que não é para ter competição, mas é para você botar quente, para você crescer também. E eu vou estar aprofundando nisso de uma forma tão empolgante, eu estou tão emocionado sobre isso. E eu encerro hoje ainda falando isso aqui, olha, veja como Deus vai lhe honrar e abençoar o seu ministério quando, de coração, você realmente ajudar o outro pastor ou o outro líder de life group e a outra igreja, o outro ministério, em vez de ter um espírito de competição. Olha o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Muita gente nunca teve revelação desse texto do jeito que está escrito. Olha o jeito que está escrito aqui. Olha o jeito que está escrito. Filipenses 2, 5-9. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era igual e que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Diga, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Escuta bem, o apóstolo Paulo está falando, olha, gente, tem essa atitude espiritual, tem essa atitude humilde de esvaziar-se de si mesmo, de querer o crescimento dos outros, de apoiar, de trabalhar, de parar de ser egoísta e competitivo. E quando você tem essa mesma atitude de Jesus, olha o que Deus fez quando Jesus teve essa atitude e se esvaziou, como Deus o promoveu e colocou na mais alta posição. Em outras palavras, a Bíblia mesmo ensina, isso é outro princípio. Aquele que se humilhar será exaltado, meu irmão. Deus vai prosperar e abençoar o seu ministério, a sua vida e muito, muito, muito. Mas não é porque você é egoísta e tal, porque você realmente quer o crescimento dos outros. Aí Deus te prospera muito. É o que aconteceu em Santarém, é o que aconteceu em Fortaleza, está continuando a acontecer em Santarém, está continuando a acontecer em Fortaleza, e vai acontecer mais e mais aqui. E é o que vai acontecer mais e mais no seu life group também. Porque você vai ter esse tipo de coração. Você já tem, em nome de Jesus, esse tipo de coração, de atitude, de não competir, de querer que os outros cresçam, de somar, nós estamos juntos. Meu irmão, aí Deus faz assim, ó, no seu ministério. E cresce. Porque Deus está vendo que o seu coração está certo, rapaz. Aí Deus te abençoa. Aí Deus te abençoa. Isso é um grande princípio. Isso é um grande princípio. Amém? E amém, amém. Bem, eu tenho tanto mais que eu quero aprofundar. Aliás, a parte principal desse estudo, nós nem chegamos nela, porque ela, olha, esse estudo é o quê? Competição santa versus o quê? Motivação encorajadora. Nem cheguei lá ainda. Nem terminamos com a primeira parte, que é a competição santa, né? Mas nós vamos aprofundar muito. Eu estou muito emocionado. Eu sei que nós vamos crescer muito e nossos life groups vão ficar crescendo muito para a glória de Jesus. Amém? Fiquem em pé, por favor. Eu quero falar uma coisa aqui muito, muito importante, tá? Preste atenção em todos os tadéis que estão acontecendo hoje. Preste atenção. Esse aviso é muito, muito precioso, tá? Nós vamos ter o Expresso 1 agora, dia 12 de fevereiro. Ele vai começar às 3 horas da tarde e vai até 8h30 da noite. 3 horas da tarde até 8h30 da noite, com pequenos intervalos, tá? 3 horas da tarde até 8h30 da noite. Por quê? Porque ele é um curso completo, intensivo, sobre discipulado.
sobre discipulado, tá? Você falou, talvez você diz, eu já fiz, posso fazer de novo? Pode, talvez até deve fazer de novo, para te inspirar. E outra razão que você deve fazer de novo, não somente para te inspirar, para te relembrar dessas verdades, mas outra razão que você talvez deve fazer de novo, sabe por quê? Para ser um bom exemplo, para você trazer pessoas chaves do seu life group aqui. É importante você encorajar pessoas chaves do seu life group. No meu grupo de WhatsApp, eu falei de uma forma tão empolgada. Eu falei, olha, tenho duas coisas muito importantes para falar para vocês. Eu falei no meu grupo de WhatsApp, né? E por quê? Porque essa última quarta, eu não estava no meu life group. O pastor Eliel e a minha esposa e a pastora Vera que cuidaram do life group. Por quê? Porque eu estava fazendo supervisão. Então, o que eu ia falar presencialmente lá, eu falei depois pelo grupo de WhatsApp. Eu falei duas coisas muito importantes. Uma, eu falei sobre o Tadel. E muito sobre o Tadel. A importância de quem quer aprender mais, crescer mais, cuidar de vidas e tudo, para vir para o Tadel. E a outra coisa que eu falei muito importantemente foi sobre o Expresso 1. E aí um dos irmãos tão preciosos do meu life group, ele me mandou áudio depois, me ligou por telefone, e ele falou, olha, eu gosto disso. Para ele era como se fosse um puxão de orelha. Eu nem considerei, eu só estava motivando, olha, quem quer trabalhar para Jesus, vamos ser fiel, vamos ir e tal. Ele falou, eu gosto disso, eu preciso disso, eu vou participar do Tadel, só esse final de semana que eu vou estar viajando mesmo, mas eu vou começar a participar do Tadel, eu vou fazer o Expresso 1, eu vou. Olha só, às vezes tem tantos membros do seu life group que tem potencial e você nem está percebendo, mas quando você convida, motiva para vir fazer o Expresso 1, para realmente vir para o Tadel fielmente, a vida deles vai mudar. E eles vão agradecer a Deus e a você para o resto da eternidade, porque você acreditou que eles podiam ser grandemente usados por Deus. Então, traga-os para o Tadel, traga-os para o Expresso 1. E aí, você estando no Expresso 1, mesmo você que já fez, mas você estando aqui com uma multidão de pessoas ao seu lado aí, olha que coisa linda. Né? Nós estamos pedindo, por exemplo, todo o staff para fazer. O Expresso 1 de novo, o staff já fez, mas o staff vai fazer de novo. O staff da igreja vai fazer de novo. Inclusive, o pastor Lessa estava até me falando que tem muitos, né, lá de São Miguel Paulista que vão vir aqui para o Expresso 1. Quero parabenizar vocês, viu? De São Miguel Paulista, eu sou fã de vocês. Parabéns para o pastor Lessa, parabéns para vocês que vão vir aqui. Tem uma turma de lá para fazer o Expresso 1. Então, prepare-se, já reserva na sua agenda, no seu calendário, isso aí, porque vai ser muito, muito precioso. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso, obrigado que isso é só o começo, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas, aleluia!